Então aqui eu tenho abertura de pista. Então assim, uma coisa é você trabalhar como inspetor de faixa, né. Então o duto já está existente, né, você ali tem ali atribuições diferentes, né, você está cuidando daquela região ali, e uma outra situação é você estar acompanhando a construção, de um gasoduto, né. Então você tem, atribuições diferentes, atribuições civis, né. A gente está até comentando que a grande maioria do pessoal que trabalha nessa área, que procura muitas vezes essa área de inspetor de dutos, essas pessoas já trabalham ali, muitas vezes elas já são formadas na área civil, né. Porque justamente essa obra é civil, né. Essa obra é voltada, né, ao técnico de edificações, ao engenheiro civil e por aí afora, certo? Tá? Não que seja proibida outras, né, outras formações, né. Você ter sei lá, ser engenheiro mecânico e está ali voltado, está dentro ali. Não, não, isso não. Mas a obra é como a obra é civil, normalmente aí as fases, né, as atividades são todas voltadas a esse segmento, certo? Então vamos lá. Abertura da pista, né? Somente em condições excepcionais, quando for concluído pela total inviabilidade técnica do serviço de montagem, são permitidos cortes que alterem os perfis transversais e longitudinais dessa pista, né? Ok? Então, assim, sempre manter, né? Manter o projeto original, né? Origem terreno, todos os cortes devem ser executados de acordo com o projeto de terraplanagem específico, né? Então, a gente sabe que a gente vai encontrar justamente, né, áreas diversas, né? Áreas com alturas diferentes, né? Alguns, de repente, algumas situações ambientais ali diversas em que eu vou ter que, eh, justamente, em cima desse levantamento topográfico, né, a gente vai estar, justamente, tomando uma atitude com relação a essa abertura de pista, se realmente aquele plano original vai manter ou não, né. Nas faixas de dutos existentes, somente deve ser permitido o trânsito de equipamentos sobre os dutos, né, quando verificada a necessidade de implementar medidas de proteção, tais como execução de sobre cobertura, no caso, se caso você encontrar uma situação em que há necessidade de você realmente fazer essa sobrecobertura, né, dimensionar de acordo com as tensões que podem ser provocadas pelas cargas externas previstas, né. Então você tem uma situação em que você vai justamente abordar a situação, eh, conforme o projeto, né, conforme o que está normatizado, né. Aqui está falando da abertura da pista sobre os raios de curvaturas horizontais, verticais da pista, devem estar compatíveis com o método previsto para a fundação, né. Observe que sempre, né, sempre quando a gente fala em raios de curva, de curvaturas horizontais ou verticais, são raios suaves, né, porque eu não posso ali, de repente, ali colocar, de repente, uma curvatura de 90 graus, de repente que isso não, né, isso acaba incomodando ali, né, incomodando o projeto ali, porque não é compatível muitas vezes, tá? Certo? Os raios de curvatura horizontais e verticais da pista devem ser compatíveis com o método previsto para a mudança de direção do duto, procurando sempre que possível respeitar os limites para curvamento a frio dos dutos revestidos. No caso de construção de dutos para produtos aquecidos, devem ser observados os raios mínimos, né? Nós sabemos, né, que o projeto, né, ou até inclusive respeitando o diâmetro dessa tubulação, né, certo? Normalmente gasodutos, linhas de gasodutos, construção de gasodutos, normalmente utilizamos tubulações diversas, né, tá? E na maioria das vezes, né, tubulações de diâmetros já um pouquinho, digamos assim, grandes, né, enormes, vamos dizer assim, no dia a dia, né, tá? 30, 40, 34 polegadas, né? Certo? E por aí afora, né? Justamente porque, né, eu vou ter ali um grande volume de passagem, certo? Então, assim, tudo que eu devo respeitar é o projeto, né? A situação daquele material que foi dado, naquele tubo ali, e normalmente o tubo pode vir ali também, de repente, já com uma cobertura, né, com revestimento. Então tem que tá falando aqui que você deve respeitar justamente, né, o raio, a frio ou a quente desses dutos, né, sejam revestidos ou não, certo?
tá? Então tem um mínimo ali estabelecido pelo projeto, certo? No caso aí da camada vegetal, né, quando removida, deve ser estocada para posterior reposição, né, dos taludes de corte, aterros, pistas, caixas de empréstimo ou bota fora, quando da restauração. Então, assim, tudo nessa obra, né, ela é aproveitável, certo? Então, eu estou abrindo a pista ali, estou fazendo a abertura da pista, né, e esse material ali, ele está ali sendo depositado para para no futuro eu estar utilizando em situações ali necessárias ali, tá? Da construção e da restauração dessa pista, tá bom?